Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Cairan e a aula de hoje será comigo. Eu sou coordenador pedagógico na unidade Samambaia, graduado em letras e especialista em linguística na educação básica. E para a gente matar um pouquinho da saudade, é claro, e até para a gente não esfriar o que a gente já estava vendo em sala de aula, vamos dar continuidade no nosso processo, falando sobre sinais de pontuação, especificamente sobre a vírgula. Prontinho, agora eu estou num tamanho um pouco menor e eu apareço em algum lugar da tela de vocês, mas fica então já a apresentação da nossa aula, que é o estudo dos sinais de pontuação, e especificamente nós vamos falar sobre a vírgula aqui, e a minha apresentação já foi feita, eu sou o professor Cairan, beleza? Vamos lá. Pronto. Já no nosso primeiro quadro, a gente traz uma definição do que vem a ser a vírgula, mas antes disso eu quero que vocês peguem o material de vocês do Sistema Uno, sétimo ano, livro 1, página 34, tá bom? Então, independente de vocês estarem no sétimo ano ou não, não pulem nesse vídeo, não fechem a janela, porque mais cedo ou mais tarde esse material vai estar no livro de vocês, tá? Independente de que seja sexto ano, ou até mesmo das últimas séries do ensino médio, não vai ter problema a gente se antecipar ou então até estudar novamente o material que esteja aqui especificamente para fim dessas anotações no livro do sétimo ano, tá? Então, olha só, por definição, lá na página 34, se vocês puderem me acompanhar, vai ser bom. Diz o seguinte, de que a vírgula, pessoal, é um sinal de pontuação e este sinal de pontuação é usado para estabelecer pausas na leitura, que acaba proporcionando ao texto o ritmo adequado, né? Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês uma matéria do G1, é bem atual, tá? Falando sobre o prêmio Olhar Brasília. Eu gostaria de fazer a leitura aqui com vocês e eu peço que vocês me acompanhem aí e observem que há no texto, nessa matéria aí, algumas vírgulas e elas estão em destaque, porque é aí que a gente vai ter uma maior observação. Vamos fazer a leitura? Diz o seguinte, que mesmo em tempos de coronavírus, o prêmio Olhar Brasília, em sua segunda edição, vai reunir fotografias feitas pelos moradores apaixonados pelo quadradinho. A premiação comemora os 60 anos da capital, celebrados em abril. Para uma das criadoras do projeto, a jornalista Márcia Zaru, trata-se de uma oportunidade de não deixar passar em branco o aniversário de Brasília, diante da pandemia do coronavírus. Então, o que a gente pôde observar? De que nas vírgulas em destaque aqui na nossa matéria, eu preciso ter uma certa pausa para que haja uma sonoridade interessante ao texto e uma compreensão mais interessante também. Beleza? Vamos para o próximo slide. Bom, identificando ali a pausa que é necessária para poder fazer o entendimento da vírgula, né? Aqui nós temos uma outra classificação, que aí agora a gente começa a estudar a vírgula com um olhar diferente em cada uma das situações, tá? Aqui nós vamos trabalhar especificamente a enumeração, que é diferente de numeração. Então, olha lá. As cadeiras estão numeradas de 1 a 100. E eu vou fazer um sorteio. A pessoa que está sentada na cadeira número 10 vai levar vai levar para casa uma caixa de chocolate. Bom, então as cadeiras estão numeradas. Cada uma delas tem uma numeração. Agora, uma enumeração traz ali a relação de compras que eu preciso fazer, a enumeração, a relação de convidados que eu vou chamar para a minha festa, né? Então, numeração são contados os números de 1 até o infinito, e a enumeração é uma relação de coisas que eu preciso fazer, que eu preciso comprar, que eu estou ali pondo numa lista, né? Numa anotação. Então, entre os vários usos da vírgula, isso também está na página 34, tá? Está de separar os itens de uma enumeração e os termos de mesma função sintática, quando colocados um ao lado do outro, tá? Então, preciso ter muito clara essa noção de que enumeração é uma relação de coisas que eu preciso, né, que eu coloco ali numa lista, como o exemplo que está abaixo, que também cabe como uma aplicação de objeto, que completa o sentido do verbo. Mas a gente não vai estudar
os objetos e função sintática especificamente agora, tá? Olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Eu fui ao supermercado e comprei arroz, feijão, macarrão, queijo e pão, tá? Então, eu comprei 5 coisas aí no supermercado e observo que, por se tratar de mantimentos que eu acabo comprando no supermercado, elas possuem o mesmo valor de entendimento, né? O mesmo valor de observação, de objetos, né? De mantimentos no supermercado. Então, eu tenho arroz, vírgula, feijão, vírgula, macarrão, vírgula, queijo, e aí eu não preciso colocar uma vírgula, por se tratar de um último item de uma enumeração, que é o pão, tá? Então, eu descarto a vírgula aí no último caso, entre queijo e pão, né? Pão de queijo, não é pão, queijo e pão, tá? Um outro caso seria possível ser analisado, quando eu trato agora de sujeitos. Quando digo que João, Maria e Emília são amigos da Eva, a mesma coisa se aplica. Agora, não estou trabalhando objetos e sim sujeitos, e os sujeitos foram identificados como amigos da Eva, e entre um nome de um e outro eu tenho aí a vírgula, tá bom? Então, se aplica nesses casos também. Trazendo para um outro contexto, eu observo a vírgula também quando eu vou estudar o vocativo, né? E o vocativo nada mais é de que, por definição, inclusive, até as referências dessas anotações elas estão sendo postas nesse material também, tá? Olha lá, que vocativo, pessoal, é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração, ou seja, se eu tirar o vocativo da minha informação, do meu enunciado, o enunciado, mesmo sem esse elemento, vai ter um sentido completo, tá? Então, ele não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado. É um termo que serve para chamar, para invocar, para interpelar um ouvinte real ou hipotético. Pessoal, por definição muito básica, o vocativo é a pessoa com quem eu estou tendo um contato. É a pessoa com quem eu estou me relacionando. E para isso eu vou precisar chamar o nome dela, né? Não necessariamente o nome. Mas olha só algumas observações que podem ser feitas tanto no início, no meio ou no fim, quando eu trato do vocativo. Não fale tão alto, Thalita. Com quem eu estou falando nesse caso? Com a Thalita. Então, observe que o nome dela está ali negritado, porém, antes do nome tem uma vírgula, tá? Então, essa vírgula, neste caso, serve para isolar o vocativo. E aí, professor, mas como que é o funcionamento como que é o funcionar de tirar o vocativo do enunciado e ele ainda ter sentido completo? Quando eu digo não fale tão alto, né? É evidente que eu vou estar falando com a Thalita, mas não preciso necessariamente repetir o nome dela, falar o nome dela, né? Então, nesse caso, quando eu coloco a pessoa com quem eu estou conversando na relação, eu isolo tanto antes quanto depois, quanto antes e depois também o vocativo. Então, não fale tão alto, Thalita. Agora, a minha fala vai ser com Ian. E eu digo o seguinte, a vida, Ian, é feita de escolhas. Então, observe que, neste caso, o vocativo ele apareceu no meio do meu enunciado, no meio da minha fala, porém, eu preciso isolar o vocativo tanto antes quanto depois. E eles são claramente isolados pela vírgula, tá bom? Neste caso, pelas duas vírgulas que se faz necessário. Então, a vida, Ian, é feita de escolhas. O meu último caso, eu vou falar que o senhor presidente, vírgula, queremos os nossos direitos, tá? Então, eu tenho 3 casos aí, eu estou falando tanto com a Thalita, tanto com o Ian, tanto com o senhor presidente, e que nestes casos, antes, depois, ou então antes e depois, eu preciso colocar a vírgula para isolar o meu vocativo do restante do enunciado. Professor, mas eu não vou querer falar nome de ninguém. Posso isolar como vocativo também? Pode, claro que pode. Quando eu falo, ei, não mexa aí. Esse ei é como se eu estivesse falando com a Thalita.
né? Então, ele precisa sim vir isolado por vírgula como se fosse um vocativo. Como se fosse, não. Ele é um vocativo. Então, psiu, venha cá. Esse psiu, né? Que é uma interjeição, ele precisa ser posto aí, neste caso, como vocativo, isolado por vírgula também. Meu amigo, faça-me um favor. Esse meu amigo entra como vocativo, porque é com ele com quem eu estou me relacionando. Neste caso, vírgula também. Então, o vocativo é a pessoa com quem eu me relaciono dentro de uma informação, de uma comunicação, né? E falando o nome da pessoa, ou então fazendo referência a ela, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim, eu preciso utilizar a vírgula para isolar o vocativo em todos os casos. E olha só, antes de finalizarmos com o nosso vídeo, eu deixo aqui 2 dicas de leitura para vocês, tá? A primeira é coisas que você só vê quando desacelera, que cai como uma luva nos dias atuais, tá bom? Isso aqui é a parte física, mas vocês conseguem encontrar também disponível em PDF. Eu comprei na Amazon. E outra é um romance do Seu Lado, da Fernanda Sades, que inclusive eu acho que é um texto mais interessante na Saraiva. No mais, pessoal, vamos seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, lavando bem as nossas mãos com água, sabão, se possível, álcool gel. Proteger o espirro ou tosse com o braço, se não com lenço, e manter distância entre as pessoas neste primeiro momento, tá bom? No mais, são prevenções que nós vamos precisar tomar para continuarmos caminhando juntos. Beijo grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.